Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 26. Vamos ao enunciado. Complete esta tabela para a água. Temos aí temperatura, pressão, entalpia, título e descrição da fase. Então, temos aqui 5 estados para definir aí e completar a tabela. Vou numerar aqui como sendo 1, para a gente não se perder nos cálculos. Então vamos começar aqui, ó. Estado 1. No estado 1 foi dado uma pressão de 200 kPa e foi dado um título de 0,7. Se foi dado um título, significa que existe uma quantidade de vapor e o restante é líquido. Então, na descrição da fase, a gente já pode definir. É líquido mais vapor saturados. A gente já pode definir isso, por quê? Porque foi dado o título, tá? Então, a gente vai lá, como foi dada a pressão, a gente vai entrar na tabela A5 e vamos encontrar os valores aí. A temperatura vai ser a própria temperatura de saturação, a pressão de 200 kPa. Quando a gente entra na tabela 5, tá aí para vocês, a gente vai encontrar o valor aí de 120,21 graus Celsius. Então, completando aqui, 120,21. Para calcular a entalpia, como a gente tem título, ou seja, uma quantidade de vapor, a gente precisa de dois valores. O H do líquido. Pegando o H do líquido, a gente vai encontrar 504,71 kJ por quilo. E o H do vapor. O H do vapor, que é 2706,3 kJ por quilo. E para calcular o H, tá? Esse H vai ser, vou colocar aqui como H1, tá? Que é do estado 1 ali. Esse H1 vai ser o H do vapor vezes o título mais o H do líquido vezes 1 menos o título, tá? Então vamos ter aí que a entalpia específica em 1 vai ser o H do vapor 2706,3 vezes o título de 0,7 mais o H do líquido 504,71 vezes 1 menos o título, que é 0,7, ou seja, 30% é de líquido, 70% é de vapor. Então vamos calcular e obter o H1, que vai ser dos 2045,82 em kJ por quilo. Então, a gente pode completar aqui, que vai ser 2045,82. Então, o primeiro estado está definido. Agora vamos para o segundo, 2, aqui na linha 2. Na linha 2, colocar aqui, estado 2, foi dada uma temperatura de 140 graus Celsius e foi dado uma entalpia, duas propriedades aí para definir o estado, 1.800 kJ por quilo. Então, como dado o valor inteiro aqui da temperatura, a primeira coisa que a gente vai lá na tabela organizada por temperatura, que é a tabela A4. Entrou aí na tabela de 140 graus, a gente, como foi dada a entalpia, a gente vai observar dois valores. O H do líquido, como está aí para vocês, é 589,16 kJ por quilo. E o H do vapor, a gente vai ler aí 2733,5 kJ por quilo. Tá? E agora o que a gente vai observar? Esse valor dado, ele é menor do que o vapor e maior do que o líquido, ou seja, o H do líquido é menor que o H, que eu vou chamar de H2, tá? Que é o estado 2, que é menor que o H do vapor. Portanto, se ele está entre os dois, significa que está no estado líquido mais vapor saturado. Então, a gente sabe que aqui é líquido mais vapor saturado. Se é líquido mais vapor saturado, eu preciso saber calcular o título, tá? E
a pressão vai ser a própria de saturação. Então, a pressão 2 é igual à pressão de saturação a temperatura de 140 graus Celsius. E que pressão é essa? Olhando aí na tabela, a gente pode encontrar o valor de 361,53 kPa. Então, aqui para a pressão, a gente já pode preencher 361,53. E o título, como que eu calculo o título? O título é igual, como é o H, a gente vai pegar o H, que é o H2, menos o H do líquido, dividir pelo H do vapor, menos o H do líquido. Ou seja, a gente vai calcular aí 1.800 menos o H do líquido, 589,16, dividido pelo do vapor, 2733,5 menos 589,16. Calculando o título, a gente vai achar o valor de 0,5647. Então, aqui 0,5647, ou seja, 56,47% é de vapor nessa mistura aqui, tá? Esse é o 2. Agora vamos para o 3, tá? No 3, no estado 3, foi dado a pressão de 950 aí, kPa, e foi dado aí o título 00. O que significa dar o título 0? Significa que não tem nada de vapor. Portanto, é só líquido. Líquido o quê? Líquido saturado, tá? Porque ele está falando que o título é 0, ou seja, só tem líquido, nada de vapor. Então, o que eu faço? Vou pegar lá a pressão de 950 e vou entrar na tabela A5, que está organizada por pressão. Se é líquido saturado, a temperatura, que vou chamar aqui de temperatura 3, é a própria temperatura de saturação na pressão de 950 kPa, tá? Olhando essa temperatura, a gente acha aí 177,66 graus Celsius, tá? E a gente precisa, completando aqui, né? 177,66. Precisa calcular o H aqui. Aqui precisa? Não. Como é líquido saturado, o H3 é o H do líquido apenas. Então, a gente já lê direto aí na tabela, que é o 752,74 kJ por quilo. Então, a gente pode preencher aqui 752,74. Aqui, a gente sabe que é líquido saturado. Agora, vamos aí para o quarto estado. No quarto estado, tá? O que a gente tem? A gente tem uma temperatura de 80 graus Celsius e tem uma pressão de 500 kPa, tá? Ah, e qual tabela eu vou? Na tabela A4 ou na tabela A5? Eu prefiro, quando é dados pressão e temperatura redondos, eu prefiro primeiro analisar pela temperatura, pela pressão, que fica mais fácil de analisar a temperatura, como eu vou mostrar para vocês. Vou lá na pressão pela pressão, então eu vou na tabela A5 primeiro, tá? E vou analisar qual que é a temperatura de saturação nessa pressão de 500 kPa. Olhando aí, a gente vai achar que o valor da temperatura de saturação é 151,83 graus Celsius, como vocês podem ver na tabela. Então, temos a temperatura, que é chamada de 4, é menor que a temperatura de saturação. Portanto, como a temperatura é menor, significa que está abaixo, está uma fase abaixo da saturação, ou seja, é o líquido comprimido, tá? Ah, então eu vou lá para a tabela de líquido comprimido, tabela lá A7. Quando eu chego lá na tabela 7, que é da tabela de líquido comprimido, eu vou verificar que a primeira pressão que eu encontro lá é 5 megapascal. E a que eu tenho aí é meio megapascal. Então não tem como usar essa tabela. Portanto,
eu vou na tabela A4, que é em ordem de temperatura, vou na temperatura de 80 graus Celsius e vou pegar as propriedades do líquido saturado. Por quê? Porque como é líquido comprimido, não está mais dependendo da pressão. Está dependendo, é apenas função da temperatura. A gente vai fazer essa aproximação. Portanto, o H aí do líquido saturado a 80 graus Celsius, se a gente pegar, é 335,02 kJ por quilo. Então, toda vez que estiver no estado de líquido comprimido e não tiver na tabela de pressão, lá, as informações, a gente vai utilizar os dados de líquido saturado em função apenas da temperatura. Nesse caso, a gente vem aqui, preenche o H, que é 335,02. Título não tem, porque título é apenas quando é líquido e vapor saturado, varia de 0 até 1, 0 sendo líquido saturado e 1 sendo vapor saturado. E descrição aqui, a gente sabe que é líquido comprimido, tá? E agora para o estado 5, tá? 5 vai ter um pouquinho mais de conta aí. No 5 foi dada uma pressão de 800 kPa e foi dada uma entalpia de 3162,2 kJ/kg. Quando dá esse valor quebrado aqui, você fala, nossa, pelo amor de Deus, que tenha na tabela ele redondinho. É mais difícil, nunca tem. Então, tem que fazer interpolação. Bom, no 5, o que a gente vai fazer primeiro? Tem aqui a pressão de 800 kPa. Então, tabela 5, valor redondo. Entrou na tabela 5, eu vou ler lá, o outro dado foi dado a entalpia. Então, eu vou lá ler o valor da entalpia do líquido e do vapor, para analisar qual o estado que está aí a água com essas condições. Ou seja, se está líquido, comprimido, se está líquido mais vapor ou se é vapor superaquecido. É por esses valores que eu vou analisar. Então, pegando aí o HL, a gente vai achar 719,97 kJ por quilo. Pegando do vapor, 2576,0 kJ por quilo, tá? E o que a gente pode analisar? O valor do H, que eu vou chamar de H5 é maior do que o H do vapor, ou seja, já passou. Então, próxima fase depois da saturação aqui seria vapor saturado. O próximo é vapor superaquecido. Então, a gente já sabe que aqui é vapor superaquecido. Se é vapor superaquecido, não tem título. E aí vai ficar faltando a gente achar essa temperatura. O livro vai lá e te dá uma resposta média. Ele vai lá e coloca a média entre as duas temperaturas que a gente vai achar. Eu vou mostrar para vocês como que interpola e chega num valor exatamente real lá que corresponde a essa entalpia. Então, vamos lá. Vapor superaquecido, a gente vai para a tabela A6. Lá na tabela A6 não tem essa pressão. A pressão, que é 800 kPa, transformando em mega, divide por 1000, 0,8 megapascal, tá? Não tem. A gente tem lá uma pressão de 0,5 megapascal, tá? Aí eu vou entrar lá e vou procurar exatamente essa entalpia aqui. E aí eu vou ver que não tem exatamente esse valor. Mas eu tenho que na temperatura de 300 graus Celsius, nessa pressão, eu tenho uma entalpia exatamente aí de 375,8 kJ por quilo. Ou seja, um pouquinho antes dessa. E na temperatura de 400 graus Celsius, eu tenho um H um pouquinho maior do que esse, que é de 3279,3 kJ por quilo, tá? Bom, então eu tenho aí isso a 0,05. Aí, o que vai acontecer?
eu vou pegar a próxima pressão, que é 0,10 MPa. E aí vou analisar nas mesmas temperaturas, que eu vou ter 300 graus Celsius e um HAI de 374,5 kJ por quilo. E uma temperatura de 400 graus Celsius, um HAI de 3278,6 kJ por quilo, tá? Então, o dado que eu estou procurando é a temperatura, certo? Eu estou vendo que o meu H está entre esse e entre esse, ou seja, entre essas duas temperaturas, e a minha pressão está entre essas duas pressões. O livro veio lá e fez uma média, falou que a temperatura que se encontra é 350, e aqui ficou o resultado 350 por aproximação, porque eu estou vendo que está entre esses dois, está entre esses dois, está entre esses dois, está entre esses dois. Mas eu tenho que fazer uma interpolação. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Vou achar a temperatura que eu tenho essa entalpia nessa pressão. Então, vou fazer uma interpolação aqui. O que seria? Fazer assim, ó. Vou colocar a temperatura aqui no meio e o H que eu tenho aqui, que é 3162,2. E aqui eu faço a interpolação, vai ficar, vou montar aqui a conta, ó. Fica o T menos o 300, o de cima, dividido pelo de baixo, menos o de cima, 400 menos o 300. Aqui é a mesma coisa, pega o do meio menos esse, fica 3162,2 menos 3075,8. Dividido, pega o de baixo menos o de cima, 3279,3 menos 3075,8. Faz a conta aqui, faz essa conta, multiplica por essa diferença, soma o 300, a gente acha essa primeira temperatura. A gente acha a temperatura de 343,75, tá? Graus Celsius. Aí a gente vai vir aqui embaixo e vai fazer a mesma interpolação, T e o H. O H é o mesmo ali, 3162,2, tá? Aí a gente faz aqui, ó, T menos 300, T menos 300, né? Aqui 400 menos 300. Do outro lado a mesma coisa, 3162,2 menos o de cima, 3074,5 dividido por 3278,6 menos aí o 3074,5. Calcula desse lado, multiplica pela diferença, soma com 300, vamos achar a outra temperatura que é 342. Então temos as duas temperaturas, uma a 005 megapascal, uma temperatura 010 megapascal. Agora vamos achar a temperatura a 0,8 megapascal. Então mais uma interpolação, ó. A 0,05 megapascal, a gente tem uma temperatura de 343,75 graus Celsius. A uma pressão de 0,08, a gente quer achar a temperatura, que eu vou chamar de temperatura 5. E a 0,10, a gente tem uma temperatura 342,97 graus Celsius. Então aqui a gente faz 0,08 menos 0,05 dividido por 0,10 menos 0,05 igual, aqui a gente faz T5 menos 343,75 dividido por 342,97 menos 343,75. Com isso a gente calcula T5 de 343,28 graus Celsius. Preenchendo aqui a nossa tabela, 343,28. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Muito obrigado por acompanhar até aqui e eu aguardo você em um próximo vídeo. Até mais!